Uau. Sabemos que a América do Sul foi colonizada por europeus, que, com seus imensos impérios, desenharam muitas das fronteiras atuais. O maior e mais forte deles, sem dúvida, foi o Império Britânico, que Uau, eu não sabia disso. Não sabia disso. praticamente levou sua vontade a todo lugar, subjugando todos que se opusessem às suas intenções expansionistas e imperialistas. É tanto Uau. que muitas das disputas territoriais atuais são frutos dos britânicos, e o Brasil, claro, não ia ficar de fora dessa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o território perdido do Pirara, uma área Uau. de 33 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Alagoas, que foi disputado entre Brasil e Inglaterra. Essa foi a única disputa territorial em que o Brasil saiu em desvantagem. Uau. Bom, Nossa. mas O antes Brasil de foi ver esse roubado com vídeo, isso então. eu recomendo que você assista o episódio sobre a disputa pela Guiana Essequiba. Galera, eu faria a questão de deixar o link do vídeo original na descrição, para caso você queira conhecer o canal original do vídeo, possa conhecer. Vai lá também, comente dizendo que você veio pelo canal Vieira Thiago. Isso vai fortalecer tanto o canal de lá e tanto o canal daqui. Pois essas histórias estão totalmente relacionadas. Mas agora precisamos voltar para o ano 1777, quando Portugal e Espanha firmaram um tratado que traçou novas fronteiras, Uau. inclusive entre a área do atual território de Roraima com a Capitania Geral da Venezuela, pertencente à Espanha. Nessa, Portugal ganhou o estratégico território do Pirara, que dava O interessante é que Portugal tinha territórios enormes eh, em suas colônias do que o próprio país em si. Porque se formos a ver, Portugal é um país tão pequeno que também não tem como comparar com o Brasil, nem com Moçambique, que é tão pequeno em relação ao Brasil. para o Império Português uma saída para o Mar do Caribe através do rio Essequibo. E já que falamos sobre esse rio, vamos voltar à origem da disputa pela Guiana Essequiba. Uau! Originalmente, a região da Guiana era controlada pela Espanha, que passou parte Eu acredito que a Goiânia francesa, acho que é um termo que algumas pessoas chamam também, não faz parte do território brasileiro. Então, segundo o narrador aqui, houve uma disputa e o Brasil perdeu esse território. Essa foi a única disputa que o Brasil veio a perder um território. Por isso que, presumindo, é como se dissesse que o Brasil foi roubado um território. dela para os holandeses e, em 1814, por meio de um acordo, eles passaram o controle para os britânicos. Agora, voltamos 4 anos antes desse acordo, quando a Venezuela inicia o seu processo de independência da Uau! Espanha, já com fronteiras definidas. Entre 1821 e 1831, a Venezuela integrou um antigo país chamado Gran Colômbia, que também Gran possuía Colômbia. suas fronteiras muito bem definidas, reconhecidas inclusive pelo Brasil. A fronteira leste desse país e posteriormente da Venezuela era definida pelo rio Essequibo. Como a região do Essequibo era extremamente isolada, os ingleses começaram com expedições dentro desse território, com o objetivo de explorar e catequizar os indígenas que ali habitavam. Uau! Essas expedições foram realizadas dentro do território venezuelano e também do brasileiro, e cada vez mais a presença dos ingleses foi aumentada nessa região. E logo eles passaram a não aceitar as fronteiras já existentes, reivindicando para si parte Estratégicos. desses territórios que pertenciam ao Brasil e à Venezuela. Em Uau! Os ingleses então foram espertos aí. meados da década de 1830, um grupo de missionários britânicos chegou na região do Pirara e, vendo que a presença brasileira ali era praticamente inexistente, se instalou no local.
e criaram uma comunidade junto com os indígenas, onde ensinaram o inglês e os converteram ao cristianismo. O mesmo fizeram quando chegaram aqui em África. O destacamento militar brasileiro mais próximo que havia era o Forte de São Joaquim, localizado a mais de 200 quilômetros de distância. Em 1840, militares brasileiros enviaram uma expedição para avisar aos britânicos que eles estavam em território brasileiro e que deveriam sair do local. Eles saíram. Pelo que parece, isso parece que aconteceu após o Brasil ser independente, né? Salvo meu erro, mas acredito que seja isso. Mas levaram junto todos os indígenas. Entretanto, meses depois voltaram com um contingente do exército britânico e a partir de então as tensões se elevaram, o que deu um alerta ao Brasil. Porém, vale relembrar o contexto em que o Brasil se encontrava na época. O recém-independente país estava enfrentando diversas crises internas e a essa altura ainda era um país escravocrata, com negros e indígenas sendo escravizados, coisa que os ingleses já eram contrários e eles se viram como os defensores dos indígenas dessa região da Amazônia. E aí criaram o seu contexto. Vamos proteger esses índios para que os brasileiros não os escravizem. Uau! Nessa época, uma o Brasil boa, essa dos britânicos. propôs à Inglaterra a neutralização do território, ou seja, nenhum dos países deveria ocupar o local. A Venezuela também propôs. Então parece que não está só falando da Goiânia francesa, porque a Goiânia francesa também está aqui entre esses territórios aqui, né? O mesmo tipo de acordo, que foi aceito. Porém, esses dois países foram ingênuos em relação às pretensões territoriais dos ingleses, que logo não passariam a respeitar esse acordo. Da mesma forma que eles voltaram a avançar na Guiana Essequiba, também voltaram a avançar na região do Pirara, com a presença deles cada vez mais intensa. E assim, as décadas foram se passando sem uma solução definitiva para esses litígios territoriais. E em meio a isso, vale lembrar de outra incursão como o Brasil é grande. Perdeu um território, mas mesmo assim continuou grande. Territorial que os ingleses fizeram contra o Brasil. Em 1890, eles invadiram e tomaram a ilha brasileira da Trindade, também ocupando-a 6 anos depois, após a colaboração diplomática de Portugal. Agora, voltando ao nosso assunto principal, em 1899 ocorreu o laudo. Nessa época nós ainda éramos escravos aqui em Moçambique. Estamos a falar de 1899 até 1975. Passaram-se quase 76 anos depois Moçambique que passou a ser independente. De arbitragem de Paris. Esse julgamento deu aos britânicos praticamente todo o território que eles reivindicavam da Venezuela. Na época, muitos países se mostraram contrários a esse resultado, incluindo o Brasil. E décadas depois, descobriu-se que tudo foi tramado para que os ingleses saíssem vitoriosos nessa disputa jurídica. Foi uma estratégia, né, dos britânicos. O que fez a Venezuela não reconhecer esse resultado e até hoje reivindica formalmente esse território, que atualmente pertence à Guiana. Em relação ao território do Pirara, essa questão foi resolvida alguns anos depois, em um tribunal de arbitragem internacional ocorrido em 1904. Esses conflitos até então continuaram. Com o rei da Itália, Vítor Emanuel III, sendo o árbitro. Na ocasião, o Brasil apresentou uma enorme quantidade de documentos e cartas cartográficas que mostravam que possuía direito sobre essas terras. Já os ingleses apresentaram documentos contrários, além de mostrarem o fato de que os indígenas da região respondiam à coroa inglesa. O resultado final desse laudo
também teve os britânicos como vencedores. Nessa, eles ficaram com 60% do território disputado e, com isso, conseguiram acesso à bacia amazônica. Essa foi a única disputa territorial em que o Brasil saiu em desvantagem. Então, pessoal, só para retificar aqui, eu falei sobre a Goiânia Francesa porque fiz uma confusão. Porque eu acredito que também a Goiânia Francesa se encontra muito nesse território aí, né? Ou seja, o brasileiro pode sair do Brasil para a França. Eu aprendi isto naquele vídeo em que falamos aqui sobre, em que se falou aqui sobre 10 fatos curiosos, 10 fatos interessantes sobre o Brasil. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que procure na descrição para que você possa dar uma olhada. E para piorar, e neste vídeo está a falar desse território aqui que os ingleses ganharam, porém em meio a uma disputa, onde o Brasil teve 40% do território e os ingleses 60%. O rei da Itália, que foi decisivo no resultado, não gostava do Brasil. Uau. E em ocasião futura insinuou que muitos documentos apresentados pelo Brasil eram falsos. Então talvez o resultado possa ter sido tendencioso. Mas e aí? Você acha que o Brasil perdeu esse território injustamente? E a reivindicação da Venezuela é justa? Deixa aí nos comentários. E bom, esse... Para mim, eu acho que perdeu injustamente sim. Foi o nosso vídeo de hoje. Espero mesmo que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. E por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Como o árbitro também não gostava do Brasil, isso faz todo sentido, né? Sendo que são homens que traçam essas... tomam essas decisões, então houve uma... qual é o termo que se diz? Houve uma rejeição, né? Ou uma discriminação por parte deste juiz ou das pessoas que estavam em frente deste caso. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.